A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo e Ele sempre tem algo novo para falar aos nossos corações. E nós ouvimos uma palavra semana passada da parte de Deus sobre as estações da nossa vida. Aquilo que Deus permite que a gente passe para de alguma forma nos ensinar algo, ou para que na estação, seja bom ou ruim, nós teremos que dar uma resposta a Deus. Se você está vivendo a primavera, você vai ter que responder na primavera. Se você está vivendo o inverno, você também vai ter que responder no inverno. Mas como que nós conseguimos entender isso? A Bíblia diz que é o Senhor quem muda as estações, mas para que o Senhor possa mudar as estações da nossa vida, para que nós possamos compreender o agir de Deus, nós precisamos ter a nossa vida transformada pelo Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ter a vida transformada, sobre essa nova vida em Cristo. Eu estou muito feliz, Deus tem trazido as pessoas, muitas pessoas têm aceitado a Jesus, têm entregado a sua vida para o Senhor, aqui no nosso meio. Mas muito mais do que entregar a vida, nós precisamos viver essa nova vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Aleluia. Nós vamos ver que Deus, Ele trouxe revelação a Paulo de algo precioso para os irmãos romanos. E aqui nós vamos ver alguns comportamentos que nós devemos ter como cristãos. Paulo nos ensina aqui o que nós devemos fazer na nossa vida, qual deve ser a nossa atitude para com Deus, a nossa vida com as pessoas, com o próprio Deus e até com os nossos inimigos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se algum tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, peço um pouco da paciência dos irmãos. A minha voz tô rouco, não sei porquê. De uma hora para outra fui falar, já estava rouco, irmãos. Mas amém, né? Faz parte, que eu possa pelo menos, minha voz possa durar até o fim da palavra, pelo menos. Esse é o mais importante. Mas irmãos, o texto aqui de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, nos dá algumas diretrizes muito importantes para a nossa vida. Ele fala aqui para nós não nos conformarmos com o mundo. Ele roga, ele começa dizendo: rogo-vos pela compaixão de Cristo. Então ele fala: irmãos, pelo amor de Deus, vocês precisam mudar, vocês precisam ser transformados. E a transformação, ela tem a ver com algo prático. Sabe, não adianta eu dizer que eu fui transformado por Cristo, se na prática as minhas atitudes não demonstrarem isso. Muitas vezes nós falamos: Jesus mudou minha vida, eu sou uma outra pessoa, Deus mudou tudo. E aí você vai ver as atitudes da pessoa, são as mesmas atitudes de antes dela se converter. E aí Paulo, vendo isso acontecer na igreja de Romanos, ele pega e fala o quê? Irmãos, pelo amor de Deus, mude a atitude de vocês. Deus já transformou vocês. Nós nunca podemos ter prática de vida inadequada com aquilo que nós proclamamos como a nossa fé. O nosso natural deve ser de acordo com aquilo que nós falamos com a nossa boca. A prática da vida está totalmente relacionada com a nossa fé. Quando nós vivemos a vida plena do reino de Deus, nós de fato iremos mostrar que Deus já nos transformou. Lá em Gálatas 2:20 tem um versículo poderoso que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Que texto precioso esse aqui que Paulo escreve aos Gálatas: eu fui crucificado com Cristo e agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive. Ou seja, as minhas atitudes agora são direcionadas por Cristo. Isso é transformação de vida. Tudo que Deus opera em nós é para que nós possamos ser qualificados a viver como Ele. Irmãos, é uma grande responsabilidade nós falarmos que nós vivemos como Cristo. Por quê? Porque Cristo amou, Cristo se entregou, Cristo se preocupou, Cristo, Ele abriu mão da sua glória, Ele deixou se humilhar, e muitas vezes nós não queremos passar por esse processo. Irmãos, não é simplesmente nós melhorarmos um pouco. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Às vezes você conversa com alguém que entregou a vida para Jesus. Eu falei: irmão, como é que tá as coisas? Estou melhorando. Eu já melhorei um pouco. Não é isso que Deus quer. Deus quer te transformar em uma nova pessoa. Sabe por quê? Porque uma pessoa que está doente, ela não for curada, ela pode até melhorar um pouco, mas ela não vai voltar a ter aqueles sintomas de dor. Ela não vai voltar. A pessoa tem um câncer, e aí estava internada, deu uma complicada, mas deu uma melhorada, vai para casa. Se Deus não curar essa pessoa, e nosso Deus tem poder para curar qualquer que seja o câncer. Se Deus não curar e a pessoa só melhorar, vai adiantar? Não. E muitas vezes nós vivemos dentro da igreja só melhorando, mas quando alguém pisa no nosso calo, aí você fala: é porque o velho homem está aqui. Não, não tem nada disso. Paulo diz aqui em Gálatas 2:20: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Então, Deus não quer te melhorar, não. Deus quer te transformar. Nós devemos viver essa vida de transformados pelo Senhor. E como que o Senhor nos transforma? Através do processo das estações. Quando nós passamos pelas dificuldades da vida, nós vamos vivendo a vida da igreja, a vida do corpo, e as dificuldades vão nos transformando parecidos com o Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como assim de glória em glória? Toda vez que nós desfrutamos da presença do Senhor na nossa vida, através de qualquer que seja a circunstância, Deus nos transforma. Todas as vezes que nós demos a resposta certa para Deus, naquela dificuldade, no problema na família, no emprego, qualquer que seja a dificuldade, você responde, Deus te transforma. É de glória em glória. É de glória em glória. Conforme o texto aqui de Romanos 12, Deus quer nos transformar de uma forma prática. O que significa transformação? Transformação significa mudar a natureza. É isso que significa. Assim como nós já falamos outras vezes sobre a metamorfose. É uma transformação. Não é ser melhor, é ser diferente. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia não diz que você é uma melhor criatura. Você vai melhor, não. É nova criatura. É uma transformação, uma mudança metabólica. Isso sim é uma transformação, de uma forma para outra. Nós somos transportados de um império para o reino, do império das trevas para o reino da luz. No império das trevas nós tínhamos uma conduta, no reino da luz nós temos uma conduta totalmente diferente. Amém? Isso não se trata de uma correção exterior ou de um ajuste externo. É uma mudança na nossa vida e começa de dentro para fora. Você não precisa se preocupar primeiro com o seu exterior. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Ah, mas ninguém vê dentro. Mas uma hora o que está dentro você coloca para fora. E aí as pessoas até se assustam e falam: nossa, mas esse é o crente da minha rua? Esse é o irmão? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós estamos sendo preparados para viver eternamente com Cristo, como foi falado. E isso é feito através da transformação. É claro que a partir do momento que nós somos transformados pelo Senhor, entraremos em um outro processo, que não é o de transformação, mas de santificação, onde aquilo que foi transformado agora será santificado. Isso sim é um processo, mas a transformação na nossa vida deve acontecer. E aí o apóstolo Paulo aqui, nós vamos interpretar esse texto aqui. Ele começa dizendo, como eu disse: rogo-vos pela compaixão de Cristo. Aí parafraseando, pelo amor de Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. Você já falou isso para alguém? Já falou para o seu filho, bagunceiro? Pelo amor de Deus, para de fazer bagunça. Já falou? Já rogou a ele para ele parar de ser maligno? Paulo está rogando aqui para mostrar o que? A importância daquilo que ele está falando. Ele não está falando sobre qualquer coisa, não. Ele está falando sobre algo muito sério. Ele fala: eu rogo-vos pelas compaixão de Cristo. Por que Paulo faz isso? Porque ele quer ver o que? O sonho de Deus se cumprindo na vida daquelas pessoas. Porque qual é o sonho de Deus? Que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Isso só é feito quando há transformação. E tudo começa dentro de nós. Tudo começa pela oração. Se nós não orarmos, não temos o canal de Deus para nos transformarmos. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Quantas vezes nós, antes de entendermos e termos revelação disso, já tentamos mudar a nossa vida? Quantas vezes você já se esforçou e falou: não, agora eu vou melhorar. Não, agora vai ser diferente. Agora eu vou melhorar. Meu marido vai ver, minha esposa vai ver. Não, essas coisas que eu faço aqui eu não vou fazer mais não. E aí você fala: não, vou me esforçar. E aí o seu esforço dura um mês. Aí já começa tudo de novo. Aí os que são mais esforçados duram um ano. A pessoa: nossa. Aí volta de novo. Você fala: mas também ninguém aguenta. É porque você não foi transformado. Nós precisamos ser transformados. E quem nos transforma? Quem tem poder para nos transformar?
Só Deus tem esse poder. Se você e eu queremos essa nova vida, nós precisamos investir no nosso relacionamento com esse Deus que tem poder para nos transformar. Sem relacionamento com Deus não há transformação. Mateus 6, do 6 ao 8, um texto precioso, diz assim: mas quando você orar, ou seja, seu relacionamento com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então na verdade Ele não quer que você vá para Ele em oração para ficar pedindo, não. Deus quer ter um relacionamento conosco, porque Ele já sabe a nossa necessidade. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo continua dizendo aqui no texto, depois de rogar, e aí ele pega e fala, pelas misericórdias de Deus, e o que ele pede? Para que o povo de Deus ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está encorajando a igreja a se entregar a Deus como sacrifício. Se entregar. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele. O que significa se entregar a Deus como sacrifício? É você abrir mão, muitas vezes, da sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha só o que ele diz: ser santo, agradável. O que é ser santo? É ser separado das coisas comuns para viver a natureza de Deus. Isso é ser santo. Ser santo é ser do tipo de Deus. Fala para o irmão do seu lado: irmão, ser santo é ser do tipo de Deus. Por quê? Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz, o Senhor fala: sede santo como eu sou santo. Então, por mais que a igreja necessite dos nossos recursos financeiros, é impossível nós estarmos aqui sem que os irmãos contribuam com o reino de Deus. Isso é reino de Deus, a igreja é o reino de Deus. Mas o maior sacrifício que Deus quer é a sua vida. É a sua vida, é o seu coração. Ah, mas eu já dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo. Quando dá, eu dou até o dízimo. Isso é importante, mas o mais importante é você se entregar ao Senhor. Porque quando Deus tiver o seu coração, Ele terá tudo. Nós precisamos, e Paulo roga aqui pelas misericórdias de Deus, para que o povo de Deus se entregue, para que nós possamos viver essa nova vida. Nós precisamos entender, deve haver sacrifício. Entendam, irmãos, estar na nova vida do reino implica em nós apresentarmos nosso corpo, não apenas o nosso corpo, mas o nosso corpo vivo. Ou seja, não adianta você estar presente aqui, mas com a sua cabeça longe. Às vezes, e é engraçado, às vezes eu estou aqui e olho para os irmãos, e eu tenho de uma forma olhar para todos, e aí eu olho para alguns, eu tenho certeza que o irmão não está aqui. Onde será que esse irmão está? O corpo está aqui, mas a mente está longe. E às vezes nós estamos servindo a Deus assim, em carne e osso aqui, mas o corpo, a mente está lá longe. Mas Paulo fala o quê? Apresente o seu corpo, e aí ele fala, como sacrifício vivo. Como assim? Porque tem gente que está com o corpo, mas não está com o espírito, não está com a mente, não está pensando na segunda-feira. Você vai ter que acordar 4:30 da manhã. Está pensando no que você vai comer. Fala, não sobrou no almoço, graças a Deus. Não sobrou. Aí eu estou pensando, nossa, será que meu pai vai comprar pizza hoje? E Deus falando com a igreja e ninguém ouve nada. Por quê? Porque não está aqui de verdade. E Paulo roga ao povo de Deus que ele se apresente em sacrifício santo, vivo, santo, separado ao Senhor. Precisamos disso, mas para que nós possamos viver isso, nós precisamos ter uma mente renovada. O verso 2 diz o que? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, essa palavra "não vos conformeis" significa que nós não podemos ser moldados, conformados de acordo com o presente século. Irmãos, o mundo tenta nos influenciar, tenta nos dizer qual padrão nós devemos seguir. Mas entenda, Deus diz para nós: não vos conformeis com este mundo. Fala por irmão do celular: irmão, não se conforma não. O mundo, ele quer viver totalmente oposto ou em oposição à vida da igreja. Tudo que a palavra de Deus diz que não pode, o mundo faz questão de falar que pode. Tá falando que não pode casar homem com homem, então nós vamos introduzir que pode. Tá falando que não pode ser viciado, então eu vou colocar na mente das pessoas que pode. Tá falando que não pode ter duas mulheres, que não pode trair, então é normal. E essas coisas não são normais no mundo. E aí, nós como igreja, nós vamos se conformar com isso? É isso que Paulo está dizendo: para de se conformar. Às vezes você conversa com a pessoa fala: isso é normal. Não é normal. Pare de se conformar com as coisas que não são normais, que a palavra de Deus diz que não são normais. Não vos conformeis, não vos modernizem. Mas é a modernidade, os jovens de hoje em dia são assim mesmo. Para com isso. Nós seguimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é sempre atual. Amém? Glória a Deus. Transformados pela renovação da mente. A mente não é renovada apenas por ensinamentos exteriores. Não, nossa mente é renovada através da palavra, por algo que o Senhor vem gerando em nós, através do seu Espírito Santo de Deus. Quando o próprio Espírito expande em nós o seu conhecimento, então nós temos a nossa mente renovada. Nós precisamos ter o Senhor, nós precisamos experimentar. E é interessante algo que Paulo diz aqui, ainda no início desse capítulo, que ele diz assim, para testarmos e provarmos a vontade de Deus. Ou seja, faça a prova da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o que? É a vida da igreja, é nós nos comprometermos com a obra de Deus. Nós já sempre falamos aqui, nossa vida passa muito rápida, por isso nós precisamos entender, compreender qual é a vontade de Deus, porque nós não temos mais tempos a perder, amém? O centro da vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos viver, desfrutar daquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra, da maneira que agrade ao Senhor. Não é de qualquer maneira. Não, eu vou fazer. Não importa, trabalhei o mês inteiro, eu tenho direito. Deus sabe o que é melhor para você. Então tome cuidado com essas coisas. A transformação deve ser primeiro dentro de nós, para que isso se exteriorize. E como nós vamos viver na prática e agradar a Deus e desfrutar desta vontade? Então, primeiro, nós vemos aqui alguns ensinamentos de Paulo de como nós deveríamos ser para com os nossos irmãos. Isso aqui é para quem tem ou para quem quer ter a sua mente transformada. E aí Paulo fala aqui como nós deveríamos ser para com os nossos irmãos nessa nova vida. Do verso 4 ao verso 8 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, fomos formados um corpo, e em cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós somos diferentes, mas que um completa o outro. Olha para o irmão do seu lado, ele é diferente de você. Ele é mais bonito ou é mais feio que você? Fala a verdade.
Aleluia. Mano, nós somos muito diferentes, né, mano? Não tem ninguém, eu tô olhando aqui, ó, ninguém se parece com ninguém. Isso na feição, imagina a personalidade. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor fez dessa forma. Porque como que podia ser todo mundo mão? Como seria o Paulo aqui uma mão? Não tem como. Nós nos completamos. Fala por irmão do seu lado, irmão, você me completa. Aleluia. Aleluia. Essa é a vida da igreja. Aquilo que eu não sei fazer, o outro sabe. Aí o outro sabe tocar bateria, o outro sabe tocar violão, você sabe bater palma. Mas não adianta, você só fazer alguma coisa. Nós nos completamos, irmãos. A obra de Deus não é feita por uma pessoa só. Ah, pastor, mas eu estou muito triste nesses dias. Eu estou em crise. Esteja em crise mesmo. Não consegui nenhuma casa de paz. Deus vai preparar. Mas você faz parte dessa obra. Esteja intercedendo. Esteja intercedendo, orando na sua casa. Você sabe o que a sua célula está fazendo. Os irmãos estão na casa de alguém. Você está junto em oração. Isso é corpo. Isso é corpo de Cristo. Ah, o meu irmão está passando por uma dificuldade. Eu estou junto com ele nisso. Talvez você não tenha um real para ajudar ele, mas você vai orar pela vida dele. E isso é corpo. E Deus, Ele escolheu perfeitamente. Aí você fala, nossa, mas esse irmão é diferente de mim demais. Só Deus na minha vida. É só Deus mesmo, é diferente mesmo. O joelho é totalmente diferente do queixo. Totalmente. Irmãos, é tudo diferente. Tem algum olho aí que parece com a orelha? Não tem. Você é diferente, mas todos nós estamos contribuindo para que seja cumprido o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós entendemos isto, não desprezamos, mas aceitamos as diferenças, a bênção de Deus flui na nossa vida. Agora quando você fica em crise, eu não aguento, porque o irmão não faz o que eu falo. Eu já falei 1000 vezes, mas não adianta. Esse irmão deve estar com algum problema comigo. Aí que não, irmão, é normal, ele é diferente de você. Aceita logo que ele é diferente. Às vezes no seu casamento, você fala, não, mas é diferente demais. É diferente mesmo, irmão. É muito diferente, mas se completa. Se você parar para analisar, não querendo se beneficiar, você vai ver que você se completa. Porque se ele fosse igual a você, você não ia avançar. Se ela fosse igual a você, marido, você estava perdido. Mulher, se ele fosse igual a você, você também estava perdida, viu? Não acha que é só a gente, não. Vocês, mais do que vocês imaginam, vocês precisam de nós, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais que isso, Deus nos colocou uma responsabilidade de conduzir a nossa família, homens, para perto do Pai. Amém? Essa é a sua responsabilidade. Cada um na sua responsabilidade. Não adianta a mulher querer fazer o papel do homem, o homem querer fazer o papel da mulher. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então, assuma o seu papel. Se é de servir, sirva. Se é de investir, invista. Se é de profetizar, profetize. Mas não fique sem fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Glória a Deus. Versículo 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. O amor deve ser sincero, sem máscara, sem falsidade. Ah, pode ser não, meu irmão. Aí vai conversar com outro irmão, fala mal do irmão. Que amor é esse, irmão? O amor deve ser sincero. Seu irmão não é perfeito não, mas isso não te dá o direito de falar mal dele pelas costas dele. Se você tem algo para falar para o seu irmão, fala para ele. Fala para ele. Amém? Amém? Glória a Deus. O amor cordial, preferindo-vos em honra. Olha só esse versículo precioso que diz aqui, continuando no versículo 9. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Ou seja, que se for para alguém levar vantagem, que seja o outro. Que você prefira, se for para alguém ser prejudicado, que o prejudicado seja você. Isso é difícil, não é? Porque o ser humano sempre quer ter vantagem em tudo.
Mas a Bíblia diz, prefira dar honra. Se for para alguém falar bem, que fale do outro. Mas às vezes a gente faz as coisas e aí o irmão fala, nossa, que você viu, irmão, que bênção. Aí ele fala, mas eu também fiz, viu? Não, irmão, elogia também. Fala, não, foi bênção mesmo, você viu? O irmão, glória a Deus, Deus está usando a vida dele. Prefira dar honra aos outros mais do que a você. Deus vai te honrar. Deus está vendo. Deus está vendo seu trabalho. Não quero elogio dos homens. Queira que o Senhor se agrade daquilo que você está fazendo. Amém? Glória a Deus. Dediquem-se uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Cordialmente. O que significa cordialmente? Com afeto profundo, preferindo em honra, correr na frente do irmão, sabe? Competir com ele para ganhá-lo em honra. Sabe, o irmão quer te honrar, você vai falar, não, eu preciso honrar mais ele do que está me honrando. Você vai competir com ele em honra. Não, quer me honrar? Não, o irmão está falando bem de mim, eu vou falar mais bem dele ainda. Mas não, aí o irmão fala bem de você, fala, realmente eu me esforcei bastante para isso. Não, irmãos, prefira dar honra. Fala, não, irmão, você que é um homem de Deus, está cheio de Deus, porque em mim eu não tenho nada. Deus, ó, é Deus na sua vida falando que eu estou bem. Irmãos, prefira dar honra. Aleluia. Verso 3 diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Praticar, perseguir a hospitalidade, buscar ajudar as pessoas com amor, com comunhão. Irmãos, a igreja só vai crescer se nós tivermos esse coração de compartilhar com os outros. Compartilhar. Não adianta nada eu ter se o meu irmão não tiver. Não adianta nada. A pessoa está passando necessidade e às vezes você tem como ajudar ela. Você fala, meu irmão, vou orar por você. Sendo que você pode fazer mais do que orar. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A pessoa está morrendo de frio. Você fala, não, vou orar para Deus dar uma blusa. Sendo que você tem duas. Você pode até orar para Deus te dar uma nova, mas divida a sua com Ele. Faça algo. Faça algo por alguém. Compartilhe o que vocês têm com os santos. É o que o Paulo diz. E aí tem um versículo muito conhecido de nós. Versículo 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. Irmãos, muitas vezes é muito fácil se alegrar com os que se alegram, mas às vezes é muito difícil chorar com os que choram. Mas para outros é muito fácil chorar. Ah não, chorar eu estou acostumado, já tem meu sofrimento também. Vamos chorar, né? A vida é essa mesmo. Um dia no céu vai ser bom. Não, Deus tem vida em abundância para nós aqui. Amém? Mas você não consegue se alegrar com o irmão. O irmão testemunha algo que não traz alegria no seu coração. Por quê? Porque sem que você perceba, há uma raiz em você de algo mal que você tem que pedir para Deus tirar. Como que alguém recebe uma bênção de Deus e aquilo não me alegra? Como que eu vejo meu irmão sendo abençoado e eu não vou ficar feliz? A bênção do Denis de ver o seu amigo aqui deve ser a sua mesma alegria, porque se é amigo do Denis, é meu amigo também. Então eu não importa se foi a minha casa de milagre, se fui eu que evangelizei, isso não importa nada. Deus diz que é Ele quem dá. Paulo fala, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós não temos vantagem em nada. Então se o seu irmão falou, se o seu irmão veio testemunhar, se alegre com ele. Se alegre com ele. Amém? Glória a Deus. Isso é precioso. Tendo a mesma mente. Verso 16. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ah não, aquela pessoa chegou na célula agora, nossa, sabe nem falar direito. Ah não, aquela pessoa não dá não, eu sou muito diferente dela. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar às pessoas de posição inferior. Precisamos vencer o orgulho e muitas vezes a arrogância, nos associando aos que você acha, porque na verdade é você que acha. Porque para Deus nós somos todos iguais. O Senhor nos ama na mesma medida. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então é dessa maneira que nós devemos nos portar, segundo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, em relação aos
outras pessoas, aos nossos irmãos, e como nós deveríamos ser para com Deus nessa nova vida que o texto de Romanos diz. Paulo fala aqui para nós não sermos remissos. Para o bem do corpo, a preguiça deve ser tratada. Ninguém preguiçoso poderá fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos ter disposição. Para viver a nova vida do corpo, precisamos ter uma mente renovada pela transformação que o Senhor faz, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém faz a obra do Senhor sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma igreja vencedora é uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Devemos nos apresentar assim ao Senhor, servindo a Ele como escravos do Senhor. Quando você fala que Deus é o seu Senhor, você está dizendo que você é servo dele. E nós já falamos isso, mas às vezes passa desapercebido, irmãos. O servo não faz aquilo que ele quer. O servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Se o Senhor falar, ó, é preciso limpar, você vai lá limpar. É preciso servir, você vai lá servir. Mas você é servo e Deus manda você fazer. Fala, não, Senhor, eu não quero fazer não, porque isso aí não é para mim não. Irmão, você é servo, então se coloque diante de Deus como servo. Essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Às vezes nós somos muito religiosos. Servo não faz o que ele quer não. Se você tem um Senhor, se Jesus é o seu Senhor, você deve obedecer às ordens dele. Amém? Você pode nunca estar com quem você gostaria, mas nunca você pode deixar de estar com o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque Ele é aquele que nos fala e que nos direciona. O Senhor diz que Ele deixaria um Consolador que nos ajudaria em todas as coisas. Então a nossa atitude para com Deus, nós devemos ser servos. Fala para o irmão do seu lado, irmão, você deve ser servo. Aleluia. Como nós deveríamos nos portar, de acordo com o que Paulo diz aqui em Romanos 12, para conosco mesmo, nesta vida. Olha só o que o verso 3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Como eu devo me portar? Primeiro, nos vendo na luz de Deus. Quando nós olhamos a nossa vida da perspectiva de Deus, nós vemos que nós não somos tudo isso que nós achamos. Só que em vez de você se comparar com Cristo, você quer se comparar com as pessoas. Você fala, não, eu já sou muito melhor que meu vizinho. Mas seu padrão não é seu vizinho, seu padrão é Cristo. Ah, mas o meu irmão também faz as coisas erradas. Mas seu padrão não é o seu irmão, seu padrão é Cristo. Fala para o irmão do seu lado, irmão, nosso padrão é Cristo. Às vezes, as pessoas até se fazem de humilde, mas no fundo, se acham melhor que as outras. Ah, mas eu não faço mais isso. Ah, mas eu não sou assim. Não, mas eu trabalho bastante. Eu me esforço. Se eu tenho, não, se você tem, não é porque você se esforça, é porque Deus tem te dado força. Porque se Deus não te der força, nem da cama você levanta amanhã. É o Senhor. Nós não podemos nos considerar melhor. Se queremos viver como os vencedores, precisamos nos ver na luz de Deus, se enxergar como Deus nos vê. A Bíblia diz o quê? Que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Por quê? Quando você olha para você, na sua perspectiva, você vai achar que você é muito bom, que você merece muito, que na verdade muitas vezes você é, na verdade, injustiçado, porque não, você não está vendo o que fizeram. Agora se enxergue da ótica de Deus. Se coloque no lugar de Cristo. A humilhação que muitas vezes você acha que você passa não é nada perto daquilo que Jesus passou. Estava compartilhando algo hoje com o Davi. Nós saímos daqui da reunião de manhã, que muitas vezes nós não percebemos algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E aí nós achamos que realmente nós merecemos outras coisas ou coisas melhores. Aí eu olho para a vida dos discípulos com Jesus. Os discípulos não tinham uma vida boa com Jesus. Qual era a maneira que Deus
fazia com que eles aprendessem? Muitas vezes através de repreensões. Até falei, quando Jesus estava falando sobre algo muito sério, Jesus virou para ele e falou para eles: você não vai embora não? Pode ir embora. O que eles falaram? Ah não, Jesus está mandando embora, já está mandando embora, então eu vou. Se a gente falar isso para alguém aqui, a pessoa vai na hora e ainda sai falando, me mandou embora da igreja. Mas o que Pedro falou? Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ah, mas Jesus é Jesus, ele falou, está falado. Mas Pedro também é Pedro, você não é Jesus. Eu não sou Jesus e nem você é Pedro. Então nós temos que nos colocar na posição. E veio algo no coração. Quando Jesus estava falando com Pedro, Pedro tinha acabado de ter essa revelação. Que ele fala para Jesus: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele continua falando com Jesus e quer glorificar Jesus como homem. Jesus pega e fala: Pedro, fica quieto, você está endemoniado. Se alguém fala para você que você está endemoniado, ser crente, você vai embora. O que Pedro fez? Ficou mais perto do Senhor. Pedro era um dos 3 que andava do lado do Senhor. O Senhor muitas vezes bateu em Pedro, mas Pedro não saiu do lado do Senhor. Não se ache melhor do que Deus te fez. Seja quem o Senhor disse que você é. Amém? Glória a Deus. Muito bem, versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam impacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, como é difícil nós sermos pacientes na tribulação. Como é difícil às vezes nós perseverarmos em oração quando as coisas não acontecem. Mas aí Paulo aqui não fala para você se alegrar com o que está acontecendo. Paulo diz para você se alegrar com aquilo que ainda vai acontecer. Isso é fé. Ser paciente na tribulação é fé. Perseverar na oração é fé. Quando nós perseveramos, quando nós entendemos que a vitória é nossa, a Bíblia diz que nós já somos vencedores. Por isso nós podemos perseverar. Aqui diz aqui, persistir em oração. Para que haja esperança e perseverança no meio da tribulação, precisamos estar conectados com aquele que nos dá a vitória. Jesus é a nossa vitória. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ir para o Senhor, apegar-se ao bem, fazer parte do amor do Senhor. O versículo 9 diz: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Ou seja, detestem o mal. Detestem aquilo que não vem do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Mas para que nós possamos experimentar o melhor, nós precisamos dar o nosso melhor. Será que nós temos dado o melhor para o Senhor? Essa é a atitude, é isso que Paulo diz que nós precisamos fazer em relação à nossa vida para com Deus. E como nós devemos agir para com os nossos inimigos, para os nossos perseguidores? Talvez essa seja a parte mais difícil. Não, como meu irmão é tranquilo, eu vou suportar mais ele, vou amar ele, entendi que ele é diferente de mim. Para com Deus, você sabe que você precisa ser servo do Senhor. Para com você entendeu que você precisa se avaliar e talvez ser realmente de fato humilde. Mas e quando o negócio tem a ver com as pessoas que nos afrontam, com os nossos inimigos? Olha o que o texto diz lá no verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, não retribuam o mal com o mal. Ou seja, te fez o mal, retribui com o bem. Faça o bem. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Nossa boca deve apenas expressar bênção e nunca maldição. Às vezes a gente quer amaldiçoar a pessoa. Deus, Ele nos abençoa mesmo nós não merecendo. E essa deve ser a nossa atitude como filho dele. Ah, mas falou mal de mim. Ah, mas não importa, abençoe. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos no Antigo Testamento
que era olho por olho, dente por dente. Aqui se fez, aqui se pagava. Matou, morria. Mas no Novo Testamento nós vivemos no tempo da graça. Só que Jesus disse que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Vivemos na graça, mas Deus avalia a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e com Ele, mediante a graça que nós recebemos. Não se vingue, como a Bíblia diz, ande a segunda milha. Nós temos um juiz, o Senhor é o nosso juiz. A Bíblia diz que Ele é o advogado e também é o juiz. Ele sabe, Ele vai ao nosso favor, Ele é o nosso intercessor. Ah, mas estão falando mal de mim, pastor. Falaram, não importa, Deus é o seu advogado, Ele vai por você. Não procurem vingar-se. Olha só o que diz: quando nós agimos dessa maneira, nós amontoamos brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos. O que significa isso? Ele vai ficar incomodado, falando, como que pode? Como que pode? Até chegar um ponto de ele se render a Deus. Fala, não, esse Deus aí que ele serve é muito bom, porque se fosse eu preciso desse Deus. Amontou em brasa. Isso vai trazer incômodo para a vida da pessoa, muito mais do que a sua vingança. Verso 19 ao 21 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ore para que Deus te dê a oportunidade de alimentar a vida dos seus inimigos. Mas como que eu vou alimentar meu inimigo? Se eu der essa oportunidade para ele, vai me matar. Comece a orar por ele. Sabe, tem pessoas que querem o nosso mal, isso é verdade. Às vezes até por uma ação do diabo. A pessoa não quer ver o seu bem. Sabe o que você começa a fazer? Começa a orar pela vida dele. Começa a pedir para Deus abençoar ele. Senhor, abençoa a vida dele, muda a história dele. Ah, mas eu não vou orar por ele não, ele é muito ruim, você não conhece. Não, eu conheço, eu também conheço os ruins, que muitas vezes querem se levantar contra o povo de Deus. Mas sabe o que você deve fazer? Ore por ele. Às vezes, irmão, eu não quero dizer isso não é fácil não. Eu estou vendo os irmãos com uma afeição de isso não é fácil não, mas não é fácil mesmo. Ser cristão não é fácil. Mas Deus te escolheu porque Ele sabe que você é capaz. Fala para o irmão, fala, irmão, você é capaz de amar seu irmão. Aleluia. Vivam em paz com todos. Olha só o que diz o verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. O que Paulo está dizendo aqui? Quando depender de você, se depender de você ter paz nessa situação, tenha paz. Evite o conflito. Se depender de você, tenha paz com todos. É o que Paulo está dizendo aqui. Viver não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, considerando antecipadamente as coisas dignas à vista de todos os homens, seja diante dos homens que te querem o mal, seja dos que querem o bem, seja diante de quem quer que seja. Tenha paz com todos. Ah, mas ele não quer ter paz comigo, mas a paz de Deus deixa com ele. Por quê? O que a Bíblia diz quando nós falamos e nós estamos no projeto das casas de paz? Se eu falar sobre a paz com a pessoa e ela não receber a paz, o que acontece? A paz volta para você. Olha que bem, se ele não quer ser abençoado, você vai ser duplamente abençoado. Então aquilo que ele achou que ia ser mal para você, na verdade vai vir para você como bênção. Nós precisamos, irmãos, ter as nossas mentes transformadas para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito difícil muitas vezes, porque nós nos sentimos traídos, ofendidos, muitas vezes nos sentimos abandonados pelas pessoas. Ah, mas quando eu mais precisei dele, ele me abandonou. Eu não posso perdoar isso. Pode até sua mãe te abandonar, é o que a palavra diz. Todavia o Senhor nunca vai te abandonar. Você nunca estará sozinho. Aquilo para você parece que era uma perda, na verdade foi a melhor coisa que aconteceu, porque quando Ele te abandonou, você foi para
Você foi buscar de Deus socorro, aquele que de fato é o socorro, bem presente na hora da angústia. Então ame o seu inimigo, perdoe ele. Ah, pastor, mas eu vou ter que ir lá pedir perdão. Não se preocupa com isso não. Deus vai te dar uma oportunidade. Mas o seu coração tem que estar em paz. Seu coração tem que estar em paz. Porque se o seu coração não estiver em paz, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ser transformado, ter a sua mente renovada. E Deus, Ele tem coisas boas para nós. Mas para isso, nós precisamos estar em paz. É impossível você desfrutar de algo bom se você está atribulado. Como você está nervoso, você perde até a fome, não é? Quem não perde a fome aqui quando está nervoso? Os irmãos que comem, nem perde a fome não, pastor. Tem uns que ficam nervosos, ficam com mais fome. Meu Deus, se eu estiver nervoso, eu perco a fome, eu perco tudo. Isso não é bom, então não fique não. Entregue diante de Deus. Coloque a vida dessa pessoa diante de Deus. Porque Deus, Ele quer que você e eu desfrutemos, experimentemos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Irmãos, Deus, quando Ele usa Paulo aqui para trazer essas instruções para a igreja, é porque Deus, Ele sabia que o povo dele precisava entender que na verdade as coisas não são feitas na força do nosso braço. As coisas na verdade só são movidas no reino espiritual quando nós dependemos totalmente de Deus, quando nosso padrão é o padrão de Deus, quando nós não nos amoldamos ao padrão do mundo, quando nós deixamos Deus transformar a nossa mente. Quando nós temos a nossa mente transformada, quando nós entendemos esse processo de Deus, as estações vão ficar mais fáceis de ser passadas. Sabe, o inverno vai ser mais curto, a primavera vai ser mais longa, porque você consegue desfrutar. Agora, quando você vive em crise, quando você vive pensando que você está sendo prejudicado, as coisas passam rápido, até as coisas boas você não consegue desfrutar. Eu falo das palavras de Paulo, as minhas palavras. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que nós possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós possamos prestar culto a Deus todos os dias, nos entregar ao Senhor todos os dias, para que nós possamos experimentar, comprovar. Deus fala, você pode comprovar que eu sou bom. Você pode comprovar que tudo que eu faço é agradável e que a minha vontade é perfeita. Comprove, tenha a sua vida transformada e pode comprovar. É o que a palavra de Deus está dizendo. E aí fica uma pergunta para você hoje: você tem provado dessa bondade? Dessa bondade perfeita? Você tem provado dessa vontade de Deus? Se você consegue perceber que Deus tem transformado, não é te melhorado, é transformado. Deus, Ele quer nos transformar. E para que nós possamos ser transformados por Deus, nós precisamos nos colocar à disposição dEle. Deus não obriga ninguém a ser transformado. O reino de Deus, você vem porque foi atraído por Ele. Ele te atrai para fazer parte disso. Você não é obrigado. Mas uma vez que Deus te inseriu e você não responde, você vai passar por momentos difíceis. Por quê? Porque já há no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé agora. Glória a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você consegue identificar se tem havido transformação na sua vida? Ou você consegue, com seus olhos fechados, ver que você está parado no tempo? Eu parei. Deus até começou a fazer uma obra, mas eu parei. Eu não tenho deixado Deus fazer. Eu não tenho me entregado. Nós vamos ter que entregar com nossa vida como sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor. Você consegue identificar
Se tem havido transformação na sua vida, em meio às ações que o Senhor tem te colocado, ou nada muda? Ou você vive num círculo, sabe? Você passa por aquilo, aí daqui a pouco dá uma melhorada, aí daqui a pouco você está passando por aquilo de novo. Isso não é transformação. O Senhor quer te transformar a imagem e semelhança dele. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Muitas vezes nós não entendemos a maneira que Deus faz as coisas, mas eu quero te dizer, confie nele. Vai valer a pena você deixar Deus transformar. Vai valer a pena você pagar o preço. Vai valer a pena você investir no reino de Deus. Vai valer a pena você jejuar, orar. Vai valer a pena, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior. Mas para que nós possamos experimentar essas coisas, nós precisamos ser transformados. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Senhor começa uma transformação dentro de você. E muitas vezes Deus está fazendo, mas nós estamos bloqueando aquilo que Deus tem para fazer. Não faça isso. Não faça isso. Deixa Deus fazer. Vai valer a pena se entregar para o Senhor. Eu queria louvar com os irmãos com esse canto, e depois nós vamos orar. Creio naquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez pela minha limitação humana, eu não tenha transmitido tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas o mesmo Deus que colocou a palavra no meu coração está dentro de você. E Ele tem poder para trazer revelação. Adore o Senhor e depois nós vamos orar.
vida apenas. Mas o Senhor te diz hoje que Ele quer te transformar. Ele quer transformar a sua vida. Se alguém aqui hoje que veio, que estava distante dos caminhos do Senhor, ou que nunca entregou sua vida para Jesus e quer a partir de hoje ter uma vida que vale a pena, o Senhor te chama para perto dele. O Senhor te chama para desfrutar dessa vida boa, perfeita e agradável. O Senhor te chama para se entregar a Ele como sacrifício vivo. Entregar a sua vida. Senhor, eu não vivo mais eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Se alguém aqui que entende que o Senhor já está falando agora ao seu coração, eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso voltar para a presença do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Saiba, vai valer a pena. Um dia fui para perto do Senhor, o Senhor mudou a minha história. Eu sei que o que nós temos vivido é só o começo de tudo que o Senhor vai fazer. Se tiver alguém aqui, não perca essa oportunidade. Entregue-se a Ele, vai valer a pena. Mas eu tenho outra coisa para falar para os irmãos. Eu não sei se você conseguiu identificar onde você está nesse processo de transformação. Mas se você entende esse processo, eu queria orar junto com você. Não vou convidar você para vir aqui à frente, não. Quero que você coloque a mão no seu coração e se coloque diante de Deus agora. E o convite ainda está aberto. E quando nós oramos, se você quiser entregar sua vida para Jesus, venha. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas muitas vezes eu me alegro quando não vem ninguém aqui à frente, que significa que todos nós temos certeza da nossa salvação. Isso me alegra, isso me alegra. Mas eu quero orar com você, igreja, em nome de Jesus. Quero que você coloque sua vida diante de Deus. Deus precisa da sua cooperação nessa transformação. Qual a resposta você tem dado a Deus? Qual a resposta você tem dado a Deus em meio às estações? É tempo de sermos transformados, de termos a nossa mente renovada. Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. Senhor, eu coloco, Senhor, esta palavra. Eu coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença. Assim como o Senhor amado falou com a igreja de Romanos, eu tenho certeza que o Senhor falou conosco nesta noite. Que nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para que nós possamos desfrutar da nossa vida. Mas que cada um aqui, Senhor, possa se posicionar diante de Ti. Que nós possamos amar os nossos irmãos, que nós possamos entender as diferenças, que nosso amor não possa ser fingido, que nós não possamos tratar o mal com o mal, mas que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. A Tua palavra diz que assim o Senhor seria reconhecido e assim nós seríamos conhecidos pelo nosso amor uns com os outros. Que haja amor, que haja comunhão, que haja verdade no meio da Tua igreja. Que não haja falsidade, que não haja orgulho, que não haja arrogância, mas que o Teu Espírito Santo tenha poder para mudar, para transformar, para nos moldar segundo a Tua imagem e a semelhança. Já não somos mais quem vive, mas o Senhor é quem vive em nós, e a vida que nós queremos viver é a vida do Senhor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.